Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 29 de setembro do ano da graça de 2020 e é bom voltar ao vosso contacto matinal e é bom voltarmos a pensar no nosso coração, na nossa mente, para a nossa reflexão na palavra. E como habitualmente vamos àquilo que consideramos no domingo e por consequência vamos voltar à carta de Tiago. É óbvio que Tiago está-nos a incomodar, está-nos a trazer conceitos que nos são muito, muito desconfortáveis. Quando Tiago, neste ponto da carta, bem ainda no início, bem ainda antes de nos fazer sentir ainda mais incómodos, vem trazer este conceito de que na nossa condição de fragilidade, seja ela qual for, e quando partilhava no domingo este conceito de pobreza, ela não tem necessariamente a ver com uma condição social de pobreza, mas naquilo que essa condição provoca na nossa vida, no nosso coração, de dependência, de busca do que é essencial, de às vezes até alguma incompreensão pela condição em que se encontra, pela razão pela qual se encontra. Isso pode nos acontecer com uma situação de doença, com uma situação de desemprego ou de impacto na nossa vida profissional. Pode acontecer por tantas outras razões que não necessariamente a falta de dinheiro, mas coisas que vêm à nossa vida e que nos fazem ficar preocupados com aspectos absolutamente essenciais da nossa vida e perturbantes da nossa vida, como, por exemplo, o ter uma refeição para comer, o ter pão para comer e dinheiro para pagar as coisas básicas da vida. E como partilhei no domingo, Tiago está a falar sobre coração de pessoas, dos filhos de Deus. Ele está a falar para nós enquanto filhos de Deus. O que é que o que é que a nossa condição em que nos encontramos pode perturbar o nosso relacionamento com Deus e o estado e a condição em que nos encontramos nesse relacionamento. Porque se nós não conseguimos se nós não conseguirmos ultrapassar esta fase e esta condição em que nos encontramos, dificilmente vamos ter condições de ouvir outras coisas tão importantes como Tiago nos vem dizer mais à frente. E por isso ele está mesmo a tratar, está mesmo a revolver o terreno do nosso coração. Eu imagino, amados, que de domingo para cá, alguns de nós, alguns de vós, já tiveram que lidar ou estão a lidar com situações na vossa vida que nos fazem estar nessa condição. Os problemas são tão graves, são tão essenciais, são tão básicos que é difícil sentirmos orgulho de estarmos nessa condição. Mas é exatamente isso. E entendendo a dificuldade desta intervenção, deste conceito, é isso mesmo que Tiago nos está a dizer. É que nessa condição nós precisamos de nos sentir orgulhosos. Não pela condição, mas porque somos filhos de Deus. Porque sabemos que Ele cuida de nós, porque Ele nos chamou, porque Ele fala connosco, porque Ele nos ouve. A dignidade que Tiago fala aqui no versículo 9, em que uma pessoa se encontra nessa condição, não tem, obviamente, nada a ver com a condição em que a pessoa está. Tem a ver com aquilo que Deus determina sobre a sua vida e faz acontecer sobre a sua vida quando nós nos entregamos a Ele, quando Ele é o Senhor da nossa vida, quando Ele nos conduz. É essa dignidade, é nessa dignidade que nós temos que nos orgulhar. E obviamente isso vai formatar o nosso coração. Agora, estamos a falar de aspectos realmente muito, muito difíceis da nossa vida. Muito difíceis. E estamos a tocar em áreas que tantas vezes nós falhamos. E é por isso que Tiago está a falar, porque
É muito importante não esquecermos estes aspectos, é muito importante prepararmos o nosso coração para estarmos nessa condição. Porque a verdade é que é fácil, é fácil. E agora, usando esta metáfora, e eu partilhava isso no domingo, usando esta metáfora da pobreza, portanto, referindo mesmo à escassez do pão, obviamente, quando não há pão na mesa para uma refeição, é muito fácil perder a capacidade de nos orgulharmos, de sermos dignos de ser chamados filhos de Deus, sermos dignos de, e de nos orgulharmos de uma dignidade que não tem nada a ver com aquilo que nós somos, essencialmente, mas tem a ver com aquilo que Cristo é em nós, mas que, como alguns às vezes argumentam assim, mas isso não põe pão na minha mesa. Como é que lidamos com isso? Como é que nós enfrentamos essas realidades quando lidamos com uma situação, por exemplo, de doença, em que olhamos para o momento da doença, eventualmente estamos a falar de um final de uma vida, de um percurso com sofrimento, e nos questionamos como é que eu posso me orgulhar nesta dignidade, quando algo tão essencial como a minha saúde ou a ausência de sofrimento eu não estou a experimentar. Esse é um enorme desafio da vida cristã. É um enorme desafio da vida cristã. E a forma como, vejam, Tiago está a falar da condição do nosso coração, mas ele anteriormente chamou a atenção que nós, para passarmos por provações, precisamos de sabedoria, e se precisarmos dela, para pedirmos a Deus. E essa sabedoria é a expressão prática daquilo que nós sabemos de Deus para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades. É da forma muito fácil não, mas prática de enfrentar uma dificuldade que nós usamos como resultado de termos um conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, do seu poder, da sua capacidade de enfrentar. Algumas vezes essa sabedoria vai se manifestar, provavelmente, olhando para o problema e assumindo, ok, eu não posso fazer nada sobre ele, mas ele não vai dominar a minha vida. Ele vai ficar onde está, vai impactar a minha vida nesse limite e não passa desse limite. Outras vezes, essa sabedoria vai nos dar a capacidade de perceber, de olhar para um problema e de o enfrentar e de colocar cada coisa no seu lugar. Mas agora Tiago está a falar de algo ainda mais essencial, que é a condição do nosso coração. É porque agora o que Tiago está a dizer é que se nós não tivermos esta capacidade de nos orgulharmos na nossa condição de dignos, de filhos de Deus, não há sabedoria que nos chegue, porque o nosso coração está bloqueado. Eu creio que é algo muito semelhante àquilo que Abacuque nos fala. O profeta Abacuque tem uma expressão que nós até costumamos cantá-la, absolutamente deliciosa, ainda que a figueira não floresça. Este cenário que Abacuque está a dar é o cenário de caos total. A figueira não floresce, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, não haja azeitonas, e naquela época a azeitona era ainda mais importante pela dependência que tinham do azeite. As ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Portanto, um cenário de caos total na sua vida. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É este orgulho no meio do caos que nós podemos e precisamos de sentir, e que Tiago nos está aqui a dizer para sentir. É que no meio do caos eu não perco o discernimento que sou filho de Deus. Eu não desespero, porque eu continuo a ser digno de ser chamado seu filho. E não é por nada que eu tenha feito, nem sequer é pelo sofrimento que eu estou a passar, mas é porque Jesus Cristo morreu na cruz, porque temos um Salvador, um Pai querido que cuida, que nos sustenta, que nos consola e que nos ama. É verdade, amados, isto é tremendamente desafiante para o nosso dia-a-dia,
Mas como Tiago vem dizer um pouquinho mais à frente, ainda neste capítulo, precisamos de nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. E este é um desafio tremendo. Mas quando vamos, amanhã podemos falar sobre isso, quando vamos falar sobre a condição dos ricos, vamos perceber que de facto, e mais uma vez considerar que não é mais fácil, não é mais fácil. Que o Senhor nos ajude a enfrentar estas dificuldades, as batalhas, para a honra e glória do seu nome e para consolo e fortaleza do nosso coração. Um forte abraço, amados. Até amanhã. Orem por mim, eu oro por vós. E se o Senhor permitir, amanhã cá estaremos outra vez. Um dia muito, muito, muito abençoado para vós.